Olha só, o Brasil acordou hoje com uma notícia, no mínimo intrigante, que está deixando todo mundo com a pulga atrás da orelha. Moraes autoriza a participação de Bolsonaro em podcast. Mas agora você vai saber aqui qual foi esse podcast, esse tão felizardo podcast que o Moraes autorizou o Jair Bolsonaro participar, uma vez que ele está preso em prisão domiciliar, não pode falar com ninguém, não pode usar rede social, e agora, de forma estranha, seria isso uma cilada para poder pegar o Jair Bolsonaro na curva, numa das suas falas ali, porque ele vai estar ali emocionado, querendo falar e colocar para fora? Nós vamos saber isso aqui. Olha só, quem vai fazer ali a entrevista, né, é ninguém mais e ninguém menos do que Rafael Ferri, né? O Eduardo Bolsonaro, o filho de Bolsonaro, criticou o dono do podcast, que foi autorizado de forma bastante curiosa por Alexandre de Moraes para poder entrevistar o Jair Bolsonaro. Tá aqui o Rafael Ferri, né? Ele tem um podcast e tal. E aí, olha só o que falou aqui, ele falou, né, hoje no Twitter. Buenas, Moraes autorizou a entrevista com o presidente Jair Bolsonaro. Agora é hora de voltar no tempo e ler comentários abaixo. Aí ele fala, né, um comentário que ele mesmo fez. Acho que está na hora do presidente Bolsonaro dar uma entrevista. A quantidade de pessoas falando em seu nome saiu absolutamente do controle. A verdade direita respeita o líder ou a torcida da internet. Aí o que acontece? O Eduardo Bolsonaro replicou esse comentário aqui, você vai entender agora toda essa história. Não conhecia esse seu lado tão vil, parece já saber as respostas e deleitar-se por ser agraciado pelo regime com a permissão de fazer o podcast, em vez de trabalhar pela liberdade de um homem preso injustamente. Aí ele está fazendo uma dura crítica aqui ao Rafael Ferri, né? E aí ele fala, regozija-se por poder entrevistar o sequestrado mais do que mostrar. E ele vai descrevendo outras coisas aqui. E aí o que acontece, pessoal? Nós fomos aqui olhar quem que é esse tal de Rafael Ferri, né? Aí tá aqui o podcast dele, né? O canal dele no YouTube, ele entrevista vários empresários, ó. Café com Ferri, né? Ele entrevista empresários, pessoas influentes e já entrevistou até mesmo políticos, né? Tá aqui embaixo aqui o Eduardo Leite, né? Que também é governador e tal, né? Só que não é de direita. Então ficou tudo assim bastante obscuro, né? Aí tá aqui. O Moraes mandou a defesa de Jair Bolsonaro, decidir se Bolsonaro quer ou não dar entrevistas. Só que olha só que interessante aqui. Ex-presidente cumpre prisão domiciliar e tem 5 dias. Tem 5 dias para responder se aceita falar com agora Folha de São Paulo, Revista Veja e o podcast com Café com Ferri. Olha que interessante, pessoal. Não seria isso uma grande cilada para de repente o Bolsonaro ali no momento de nervosismo ali falar algo? Agora, preste atenção. Diferente dos podcasts, as lives que você talvez já assistiu por aí, inclusive nas eleições, né, teve vários debates ali, entrevistas que o Bolsonaro participou, só que esse vai ser em caráter especial, sabe por quê? Olha como que vai ser o formato. O Bolsonaro, se aceitar, se a defesa aceitar, ele vai até ali o estúdio, né, e vai fazer o podcast, ou talvez eles vão até a casa do Jair Bolsonaro para fazer esse podcast ali, só que vai ser gravado, não vai ser ao vivo, vai ser gravado, e aí depois, provavelmente, né, ninguém mais, ninguém menos que vai assistir vai ser quem? O próprio Moraes, para ver se pega alguma escorregada, alguma derrapada ali do Jair Bolsonaro. E tudo isso por quê? Sabe por quê? Porque o Jair Bolsonaro não foi denunciado pela PGR justamente nesse crime que ele está preso. Cometeram um erro, uma gafe, fizeram a condenação, colocaram ele ali, ele está em prisão preventiva num crime onde ele não foi denunciado pela PGR. Seria então essa uma forma de achar uma falha ali na fala dele? Talvez o entrevistador já está até com as perguntas na mão ali, que foi passada de repente lá pelo gabinete do Moraes? Seria isso? E aí, essa fala do Bolsonaro vai servir como álibi para poder, então, oficializar a prisão de Jair Bolsonaro.
Eu tenho para mim o seguinte, pessoal, não vai. O Eduardo Bolsonaro já falou aqui que isso é uma pegadinha, isso é uma armadilha e eu acho que não deve. Eu quero que você coloque aqui nos comentários qual que é a sua opinião. Bolsonaro sai para dar entrevista para Folha, para Veja e por esse podcast esquisito que nós nunca vimos, agora de repente querendo fazer entrevista com Jair Bolsonaro? O que você acha? Coloque aqui nos comentários. Agora, ao invés de fazer entrevista com o homem, por que não deixa ele sair ali, né, usar as suas redes sociais e ele falar com o povo aquilo que o povo quer, né, e aquilo que ele quer? Não, vai ser ali uma entrevista totalmente direcionada, com perguntas já elaboradas e talvez, como eu falei aqui, pode ser aquelas perguntinhas vindas lá de Brasília, já prontas e escritas para poder pegar o capitão. Dá um like nesse vídeo, se inscreve aí no canal para ver outras matérias como essa. Vamos ficando por aqui.